Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. Hoje é dia de festa aqui na Sociedade Brasileira. Está dando um retorno aí. Isso, em comemoração aos 100 anos de fundação, que foi em 10 de agosto de 1924. E hoje, 100 anos, 10 de agosto de 2024. Parabéns, Sociedade Brasileira de Obiose. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos. Hoje, 10 de agosto de 2024, conforme o Carlos aí antecipou. Hoje é aniversário, de 100 anos da fundação da Sociedade Brasileira de Obiose. Para aqueles que não conhecem ou não são familiarizados, ou que não são da eubiose, é a instituição a qual nós damos como referência de base, no nosso conhecimento, naquilo que nós conversamos aqui no canal, e aquilo que damos como e que recomendamos, inclusive como fonte de estudo, e bases para o que nós discutimos e para os temas que o professor Walter aborda e aquilo que nós conversamos aqui todo sábado no nosso projeto Iniciação. Então, hoje, para os eubiotas, assim como são chamados aqueles que são da eubiose, é um dia de comemoração, é um dia especial, por causa que hoje se comemora 100 anos, no dia 10 de agosto de 1924, era dada aí a fundação da Sociedade Brasileira de Eubiose, que na época não tinha esse nome, mas aí o professor Walter vai dar mais detalhes aí dessa trajetória da instituição. Então, fica aí o nosso parabéns. Boa noite, professor. Está fechado o microfone. Desculpa. Agora sim. Fechou de novo. Agora sim. Eu estava com o microfone desligado. Muito bem. 10 de agosto de 1924, fundação. Foi dado o nome de Dharana Sociedade Mental Espiritualista, foi o primeiro nome, Depois, em 1928, passou para a Sociedade Teosófica Brasileira. Até que em 1969, então, recebeu o nome que nós até o dia de hoje, Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, foi uma... E teve outro nome antes da Dharana, o nome de Samyama, O nosso mestre deu o nome de um grupo que ele formou, o nome de Samyama. Isso tudo nós vamos ver agora em setembro, que vai comemorar o aniversário de nascimento do nosso mestre, 15 de setembro. Nós vamos fazer estudar a biografia do nosso mestre, durante várias apresentações, e nós vamos entrar em detalhes com todas essas particularidades do nascimento da eubiose, a vinda, como é que aconteceu, tudo, É um assunto bastante extenso. Talvez a gente ocupe 2, 3 ou até 4 ou mais reuniões para enfocarmos esse assunto, que é muito extenso. Muito bem. Então, estamos aqui no nosso encontro, no nosso programa de sábado, chamado Projeto Iniciação. O projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para realizar no planeta, no mundo, neste mundo, planeta Terra. Esse encontro, nesse programa, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Duas bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, através das suas obras, e os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, através
os seus escritos, as suas revelações e assim por diante. E ele foi o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né, em suma. Né? E é claro que nós usamos, na sequência das abordagens, ensinamentos de grandes mestres e instrutores da humanidade através dos tempos e das civilizações. Né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. E também aquele que já está no caminho da iniciação é uma possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido, né? E meditar, receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. O estudo nunca termina, é infinito, né? Só o eterno, né? O Pai Celestial, vamos dizer, o Pai, o Eterno, sabe aonde se dirige tudo isso, né? Então, mas é um momento de intensa reflexão para todos, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era de Aquários. Inclusive, antes de nós aqui começarmos o programa, nós estávamos conversando a respeito das religiões, né? Isso aí não estou inventando, isso aí foi já dito inicialmente por Blavatsky, né? Que a tendência das religiões é irem se contraindo, até sobrar apenas um grupo de fanáticos que vão se extinguindo e deve surgir, conforme o professor Henrique Jean de Souza, deve surgir uma única corrente religiosa, mas no sentido do religário, que é justamente o culto a Melquisedeque, que é o rei do mundo, né? O rei do mundo e aquele que orienta na humanidade, está no comando da grande fraternidade branca, né? Então, essa é a tendência nossa do planeta Terra, justamente caminhando para a quinta dimensão. Isso é muito importante, né? Então, para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, também, o encontro visa trazer para a reflexão o que podemos fazer e realizar para nos elevarmos a um padrão vibracional e evolutivo condizente com aquilo que a lei justa e perfeita planejou para ser desenvolvido pela humanidade no terceiro milênio e Era de Aquários. Devemos salientar que todos aqueles que pretendem desenvolver o projeto de iniciação, é necessário que se filiem a uma escola iniciática. Escola iniciática é aquela que segue rigidamente os padrões da ciência iniciática das idades. Então, a pessoa deve escolher muito bem a sociedade que ela vai participar, para ver se realmente essa sociedade segue os princípios da ciência iniciática das idades. A pessoa pode escolher a sociedade que mais lhe agradar, mas, de nossa parte, nós convidamos que venham fazer o seu processo de iniciação aqui, né, na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode começar esse processo? É muito simples. É só usar uma ferramenta de busca da internet e escrever lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Eubiose. No site, tem um botãozinho lá, ela clica o botãozinho, está escrito assim, onde estamos? Aí vai aparecer as referências de todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior. Então, a pessoa claro que vai entrar em contato com o departamento da sua cidade ou próximo à sua cidade, não é isso? E nessa indicação tem no site, tem lá o endereço, o telefone, e-mail. Então, a pessoa entra em contato e vê quando é que ela pode começar o seu processo de iniciação. É claro que esse ano, em termos de curso, já não dá mais tempo, já estamos em agosto, caminhando para setembro. Né? Normalmente, o curso peregrino, que é a base inicial para o projeto de iniciação dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, começa logo em janeiro. Em janeiro, então, a pessoa pode entrar em contato com o departamento e já estabelecer as bases para que ela comece o seu curso peregrino
já em janeiro de 2025. Além disso, se a pessoa não tiver nenhum departamento na sua cidade, ou ela morar longe de um departamento, ela pode fazer o curso através do chamado EAD, Ensino à Distância. E isso também ela deve entrar em contato com o departamento e estabelecer as bases para que isso aconteça. Normalmente, existe o grau peregrino, que é o primeiro grau, depois mais 4 graus subsequentes, totalizando 5 graus. Finalizando esses 5 graus, a pessoa tem o direito e a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, aí ela tem a possibilidade de participar de palestras internas, externas, reuniões, trabalhos, ritualísticas, e, além do mais importante de tudo, ela tem a possibilidade e o direito de ler as revelações, as cartas revelação do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Então, aí está os pontos principais que nós devemos dizer para aqueles que pretendem seguir esse caminho da iniciação. Devemos dizer que o caminho da iniciação é algo muito importante, não é isso? E é básico para todo ser humano, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de uma grande transformação no planeta Terra, saindo da terceira e da quarta dimensão e caminhando para a quinta dimensão. Isso é muito importante que todos estejam alertas para essa questão, né? De justamente visando a sua transformação interna e caminhando para um futuro que é determinado pela lei cósmica justa e perfeita. Então, está os avisos que nós teríamos que dar inicialmente, e vamos continuar, então, com o nosso estudo, né? Nós estamos aqui fazendo, inicialmente, nós fazemos estudos a respeito também da ciência iniciática das idades, de muitos termos, de muitas definições. Depois, na segunda parte, nós estamos estudando o simbolismo arcaico das religiões. Isso é o nosso plano inicial, né? Nossa atual, né? Depois, na terceira parte, nós abrimos para que todos se manifestem, né? Fazendo perguntas ou fazendo comentários, entrando em contato, trocando ideias, todos nós trocando ideias entre nós. Isso é muito importante isso. Muito bem. Então, vamos começar aqui, considerando já, vamos ver aqui a primeira estudo que nós vamos fazer hoje. É algo muito importante. Vamos ver aqui. Vamos estudar aqui algo muito importante. Saint-Germain. Saint-Germain. O que é Saint-Germain? Quem foi? Quem é? O que significa? Muito bem. É o Conde de Saint-Germain. Ele é conhecido, né? Os escritores modernos falam dele como de um personagem enigmático. Frederico II da Prússia costumava dizer que era um homem que ninguém chegou a compreender. Muitas são as suas biografias, e cada qual mais descabida e extravagante. Alguns o consideravam como um deus encarnado. Para outros, era um hábil judeu alsaciano. A única coisa que se sabe com certeza é que o Conde Saint-Germain, qualquer que fosse o seu verdadeiro nome patronímico, tinha direito a seu nome e título, porque havia comprado uma propriedade chamada San Germano, no Tirol italiano, e havia pago ao Papa o título. Era de uma galhardia e finura incomuns. Sua imensa erudição e suas faculdades linguísticas eram inegáveis. Ele falava inúmeras línguas. Ele falava inglês, italiano, francês, espanhol, português, alemão, russo, sueco, danês e muitas línguas eslavas e orientais, com a mesma facilidade do que a sua língua nativa. Era um ser realmente extraordinário, né? Era imensamente rico. Nunca recebeu uma moeda de quem quer que seja.
Na verdade, nunca aceitou um copo d'água nem compartilhou do pão com qualquer pessoa. Antes, pelo contrário, dava os mais extraordinários presentes a todos os seus amigos e também às famílias reais da Europa. Seu talento como músico era maravilhoso. Tocava todos os instrumentos, porém o violino era o seu favorito. Ele tocava violino de uma forma maravilhosa. Saint-Germain rivalizava com o próprio Paganini. Assim diz os entendidos. Ele rivalizava com o próprio Paganini, o grande mestre do violino, Paganini. Dizia um belga octogenário em 1835, depois de ouvir o mestre genovês. É Saint-Germain ressuscitado que toca o violino no corpo de um esqueleto italiano, exclamava um barão lituano que havia ouvido ambos a tocar. Nunca pretendeu possuir poderes espirituais, mas deu prova de ter direito a tais pretensões. Ele sempre dizia poderes espirituais fantásticos, extraordinários, coisas assim coisas fantásticas, né? Nunca pretendeu possuir poderes espirituais, mas deu prova de ter direito a tais pretensões. Costumava passar de 36 a 49 horas em êxtase profundo, sem despertar. E então sabia tudo o que tinha de saber e demonstrava o fato vaticinando o futuro, prevendo o futuro, sem nunca equivocar-se. Foi quem profetizou ante os reis Luís XV e Luís XVI e a infeliz Maria Antonieta. Numerosas testemunhas, ainda vivas no início desse século, aí no caso 19, né, conforme Blavatsky, atestavam sua memória maravilhosa. Saint-Germain podia ler uma folha de papel pela manhã e, embora tenha passado ligeiramente a vista por ela, repetia todo o seu conteúdo sem errar uma só palavra. Dias depois, sabia escrever com as duas mãos, ao mesmo tempo, escritos diferentes. Veja, ele redigia com as duas mãos com assuntos diferentes. É uma coisa extraordinária, né? Não tem quem faça isso, né? Então, sabia escrever com as duas mãos ao mesmo tempo, redigindo com a direita a composição poética e com a esquerda um documento diplomático de suma importância. Dois assuntos completamente diferentes, com as duas mãos. Lia cartas fechadas. Não precisava abrir carta, lia as cartas fechadas, nos envelopes, sem necessidade de tocá-las, enquanto ainda se encontrava na mão do portador. Foi o maior adepto no que se refere à transmutação dos metais, produzindo ouro e diamantes mais prodigiosas artes que, segundo afirmava, havia aprendido com certos brahmanes da Índia, que lhe ensinaram a cristalização, vivificação artificial do carbono puro. Ele chegou, num determinado momento, apresentaram um diamante para ele, de enorme valor. Sabe o que ele fez? Ele pegou o martelo e pulverizou o diamante. Ele tinha capacidade de produzir diamantes, do tamanho que fosse. Era uma coisa impressionante. Ele produzia, com a sua força da vontade, diamantes de qualquer tamanho. Como diz Mackenzie, um autor específico, não? Em 1780, ao visitar um embaixador francês em Haia, transformou um soberbo diamante em pedaços com um martelo, como nós falamos, né? Pegou um diamante e estraçalhou o diamante, pulverizou o diamante com um martelo. Diamante de sua própria manufatura. Ele mesmo tinha feito aquele diamante. E cuja duplicata, também fabricada por ele, acabava de vender a um joalheiro por 5.500 luíses de ouro. Em 1772, em Viena, era amigo e confidente do grande Orloff, a quem havia socorrido e salvado em São Petersburgo, em 1762, quando se encontrava comprometido nas famosas conspirações políticas daquela época. Chegou a ser também amigo íntimo de Frederico o Grande, da Prússia. Como é de se supor, teve numerosos inimigos.
Porém, não é de se admirar que todas as mentiras inventadas sobre ele sejam agora atribuídas às suas próprias confissões. Então, é claro que nós podemos falar de Saint-Germain, mas podemos dizer o seguinte, que, na verdade, o Saint-Germain, da forma como nós entendemos, é projeção de uma hierarquia. O nome correto de Saint-Germain é de uma hierarquia, acima do segundo trono, composta por quantas centenas, ou milhares, ou milhões, ou bilhões de consciências. Então, é uma hierarquia. E, na verdade, ele não se reencarnou, nem se reencarnava. Ele emitia tucos seus, tucos, e reencarnava na face da Terra, mas não, porque Saint-Germain, no estado consciencial que vive, como um nível de espiritualidade composto por muitos seres, ele não podia reencarnar, somente emitindo tucos pode reencarnar. Normalmente é assim que funciona. É isso. Isso o nosso mestre nos ensinou através de uma conversa que ele teve com Kuthumi, que participa da linha Kuthumi. Então, existe a linha Kuthumi, uma linha de seres de alta de elevação espiritual. Só que a linha Kuthumi é constituída por muitas consciências. E cada vez que uma consciência dessa linha se manifesta, e isso conforme o ensinamento do Kuthumi para o professor Henrique de Souza, dessa linha de seres de hierarquia, quando um ser componente desse nível hierárquico se manifesta, ele vem com o nome de Kuthumi, na verdade. Não que ele seja o Kuthumi, né? Então, ele é a consciência manifestada, é representante da linha Kuthumi. Então, aquele Saint-Germain que nós conhecemos através da história lá da França, na verdade, não é o Saint-Germain reencarnado, porque isso é impossível. Ele é uma manifestação desta linha, dessas consciências superiores, e assumiu o nome de Saint-Germain. Isso é muito importante, essa verdade, né? Por exemplo, ele dizia que tinha mais de 500 anos de idade. E que pretendia ter intimidade pessoal com o Salvador e seus 12 apóstolos, o que repreendeu a São Pedro por seu mau gênio, que era algo paradoxal. Uma vez no que se refere ao tempo, ele só tinha 500 anos. Se Saint-Germain disse que havia nascido na Caldeia e declarou possuir segredos dos sábios e dos magos egípcios, teria dito a verdade sem fazer nenhuma reivindicação milagrosa. Então, ele trazia conhecimentos enormes de épocas, de milhares de anos atrás. Ele dizia ter vivido nessas épocas. Então, como uma consciência superior, é claro que ele, através dos seus tucos, ele vivia na Terra, né, como tuco, avatara, nessas épocas. Iniciados e não precisamente os mais elevados, que se encontram em condições de recordar mais de uma de suas vidas anteriores. Porém, temos boas razões para saber que Saint-Germain não poderia jamais ter pretendido intimidade pessoal com o Salvador, seja como for. Claro que isso não é verdade, que ele teve uma intimidade pessoal com o Salvador, Jesus o Cristo. Isso é uma imaginação das pessoas, né? Seja como for, o Conde Saint-Germain foi indubitavelmente o maior adepto oriental que a Europa já conheceu durante os últimos séculos. Porém, a Europa não o reconheceu. Talvez alguns o reconheçam no próximo terror, que afetará toda a Europa quando voltar, e não só uma nação. Então, devemos dizer que o Saint-Germain, conforme os ensinamentos do nosso professor Henrique José de Souza, o Saint-Germain, ele teve uma atividade muito grande durante a Revolução Francesa, mas com um nome específico, né?
polar, de forma polar, na forma de um homem e de uma mulher. Então, na verdade, o Saint-Germain, ele ocupando vamos dizer assim, esse nível de consciência que nós aqui chamamos de Saint-Germain, que é um nível elevado, eles têm um poder imenso no nosso mundo e provocam transformações muito grandes no mundo da ciência, das artes, etc. Tanto que, durante o século XIX, nós tivemos um florescimento e uma manifestação maravilhosa das artes, né? Da música, da pintura, etc, etc. Tudo isso foi produzido por Saint-Germain. E Saint-Germain, ele dentro da eubiose, é considerado como uma consciência que está ligada a um processo evolutivo progressivo da humanidade para a quinta, sexta e sétima dimensão. Né? Nas ritualísticas, isso é citado certamente. Né? É dito de maneira genérica que Saint-Germain entrou em contato com Maria Antonieta e a preveniu de todos aqueles dramas que aconteceriam na França com a Revolução Francesa. Ele preveniu Maria Antonieta. Né? Ele poderia ter falado com Luís XVI, mas ele falou com Maria Antonieta pedindo que ela a encaminhasse para Luís XVI, para ele poder conversar com ele. Maria Antonieta nunca fez isso. Agora, é claro, ele dizia, Saint-Germain, quando ameaçaram ele de morte, né, de prisão. Um ministro ameaçou ele de prisão durante aquela época da Revolução Francesa, o ministro francês. E ele disse, olha, o Saint-Germain disse, não adianta me prender porque eu atravesso paredes. Ele falou isso. Não adianta me prender porque eu atravesso paredes. Agora, se ele atravessava paredes, por que ele não atravessou a parede do quarto do Luís XVI e não falou com ele? Verdade? Podia ter falado, né? Luís XVI. Mas não foi. Ele esperou o livre-arbítrio da Maria Antonieta para resolver esse caso. A Maria Antonieta teve este papel importante na Revolução Francesa, de conduzir Saint-Germain para Luís XVI, a fim de produzir as transformações necessárias para a Europa. Saint-Germain ele propunha não a fundação de uma república, ele não propunha isso. Ele propunha uma modificação estrutural no processo da realeza. Né? Ele propunha mudanças na realeza a fim de propiciar desenvolvimentos na área social, econômica, etc., mantendo a realeza, mantendo a monarquia. Ele ensinava e dizia que havia necessidade de manter a monarquia, mas assim não foi entendido por Maria Antonieta e nem por Luís XVI, e aconteceu a Revolução Francesa com todas aquelas coisas terríveis, né? E Maria Antonieta e Luís XVI acabaram sendo guilhotinados. Né? Aí, a Maria Antonieta, nos seus últimos dias, ela reconheceu a sua falha. Isso aí consta da história. Ela reconheceu que ela falhou. E ela tinha sido advertida por Saint-Germain. Né? Ela tinha sido advertida por Saint-Germain, mas não houve possibilidade de que isso acontecesse de maneira satisfatória. Né? Então, aí está, então, algo muito importante. Mas Saint-Germain continua até hoje trabalhando. Nós dizemos esse nível de consciência elevado, denominado no conjunto, né? Como Saint-Germain continua trabalhando para a evolução da Terra, partindo para a quinta dimensão. Mas vale muito a pena. Né? Muitos autores, a gente lê muitos autores dizendo o seguinte, que Saint-Germain já reencarnou muitas vezes em corpos de cientistas, em corpos de músicos e assim por diante. Não é verdade. Isso não é assim que funciona. Na verdade, o Saint-Germain, esse nível hierárquico que nós chamamos de Saint-Germain, que é composto por muitos e muitos seres de elevada condição espiritual, esse Saint-Germain que nós falamos, ele emite tulcos. E esses tulcos se associam à mente dos cientistas, dos músicos, produzindo, então, verdadeiras revoluções
no campo da ciência, no campo da arte e assim por diante. Sempre dizemos, né? O homem não inventa nada, o homem não faz nada, tudo vem do Criador, do Eterno, né? Através de arquétipos. E esses arquétipos são trazidos por consciências superiores, no caso, Tulku de Saint-Germain, para produzir a evolução da humanidade. Eu devo dizer que estudar Saint-Germain realmente é algo extraordinário, porque nos leva a conclusões extraordinárias a respeito da evolução humana, da humanidade. Então, nós estamos dando aqui apenas um breve relato desse assunto, mas é um assunto inesgotável, né? Principalmente quando a gente analisa a Saint-Germain com relação à Revolução Francesa e assim por diante, né? Então, isso aí é muito importante, esse entendimento. Aqui estamos dando apenas dando algum breve relato a respeito desse assunto e que fica aberto para a pesquisa de todos os irmãos e todos aqueles que queiram se aprofundar nesse assunto, né? Então, é muito importante, então, essa consideração. Mas, muito bem. Vamos ver aqui um outro termo, uma outra denominação, agora, que no nosso estudo, chamado Samadhi. Muitos já devem ter ouvido esse nome, né? Samadhi. O que é geralmente Samadhi? Vem do sânscrito. Esse termo Samadhi vem do sânscrito. É um estado de arrebatamento estático completo. Tal palavra deriva das palavras samada, posse de si mesmo. Quem possui tal poder é capaz de exercer um domínio absoluto sobre todas as suas faculdades, tanto físicas quanto mentais. Então, esse processo de samadhi é um poder extraordinário que pode ser contido dentro de uma consciência, né? É o supremo grau do yoga. Aí está. A parte mais suprema do yoga é o samadhi. O samadhi, contemplação estática ou supraconsciência, é aquele estado em que a concentração mental chega a um ponto tão extremo que a mente assim fixa unifica-se com o objeto em que se encontra concentrada. Ou seja, o espírito, cessando todas as suas transformações, e o asceta perde a consciência de toda a individualidade, inclusive a sua própria, e se converte no todo. Aliás, esse é o caminho do conhecimento, do autoconhecimento, né? Acho que no nosso processo de conhecimento, nós temos assim o objeto e aquele que estuda o objeto e o objeto. Separado, né? O observador e o objeto. O observador observa o objeto e estuda o objeto. Agora, no momento que o indivíduo caminha para a samadhi, desenvolve o seu Cristo interno, desenvolve a sua autoconsciência, o estado adaptado, o que acontece? Há uma fusão entre sujeito e objeto. Há uma fusão. Então, no momento que o indivíduo atinge um estado adaptado, ele já não vê mais o objeto, ele enxerga o objeto dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo. Tanto que um adepto, ele não precisa estudar, ler livros, ouvir palestras, ouvir qualquer coisa. Ele tem tudo dentro dele mesmo. Imagine, o adepto é um ser super-humano. Imagine aqueles que vão além do adeptado, além do segundo trono, atinge a consciência das hierarquias superiores, né? Então, isso tudo é muito importante. É por isso que a gente diz autoconhecimento. É diferente da informação, né? Na ciência acadêmica, nós temos a informação. As informações são passadas para nós absorvemos aquelas informações, tiramos, então, conclusões científicas. Mas, no processo iniciático, não, é autoconhecimento, sabedoria. É a diferença entre sabedoria e conhecimento das informações. Conhecimento das informações é algo superficial. Sabedoria não, é algo profundo, está ligado com o autoconhecimento, o conhecimento do seu Deus interno. Isso é muito importante. O samadhi é um estado em que a consciência se encontra tão dissociada do corpo que este permanece insensível.
está dissociado do corpo, mas entra em contato com todos os outros fatos universais numa totalidade numa totalidade de observação. É um estado de alienação ou de êxtase, no qual a mente está completamente consciente de si mesma e do qual volta ao corpo com conhecimento ou experiências adquiridas durante o mesmo, recordando-os logo que retorna ao cérebro físico. Samadhi é de dois tipos, Savikalpa e Nirvikalpa. O primeiro é aquele em que a mente se encontra em repouso temporal, sem estar completamente absorvida no espírito. O segundo, mais elevado, é aquele em que, graças a um desprendimento total, supremo, a mente se encontra absorvida no espírito e o vê em todas as suas partes. Estando, então, a mente aniquilada, só o espírito brilha em toda a sua glória natural. E o yogi adquire a onisciência intuitiva. O samadhi é o fim e objetivo do yoga. E já se disse, yoga é o samadhi. Aí está. É claro que quando o indivíduo atende essa linha do samadhi, do adeptado, ele pode, evidentemente, entrar no conhecimento akáshico. Ele entra no conhecimento akáshico. Somente do adeptado para cima é possível a consciência entrar no conhecimento akáshico. Aí ele vê tudo no segundo trono. Né? E, segundo o nosso mestre, o professor Richard Souza, um adepto, aquele que está de samadhi, ele pode viajar pelo nosso sistema solar. Ele viaja pelo nosso sistema solar, qualquer nível. Então, isso numa consciência interna, né? Não é se deslocando no tempo ou no espaço, é deslocando dentro de si mesmo, através de uma propriedade que é essa que nós chamamos de autoconhecimento. Né? Por isso que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer a Deus que existe internamente. E conhecendo a verdade, ela nos liberta. Nos liberta do quê? A religião não explica isso. Nos liberta de nós mesmos, da personalidade. A personalidade nos mantém aqui presos dentro dessa maia, né? Maia, que é a nossa personalidade. Quando o indivíduo atinge a adeptada, ele se liberta dessa maia e penetra em todos os conhecimentos dentro de si mesmo. Por isso que se chama autoconhecimento. É algo extraordinário. É algo extraordinário, então, isso que nós estamos estudando, né? E que merece a atenção de todos os nossos irmãos e todos aqueles que queiram se aprofundar nesse assunto. Né? Muito bem. Aqui, vamos ver aqui um outro termo muito importante chamado Shambhogakaya. Os nomes são difíceis, né? Mas à medida que a pessoa vai se entrosando no conhecimento iniciático, ela vai fixando esses nomes, isso vai se tornando mais familiares. Né? Então, tem esse nome Shambhogakaya, que vem do sânscrito, né? Uma linguagem muito antiga na Índia. Né? É uma das 3 vestimentas gloriosas, ou corpos obtidos pelos ascetas no caminho da iniciação. Algumas seitas consideram esse corpo como o segundo, enquanto outros o consideram como o terceiro, dos Buddha-kshetras, em formas de Buda. Significa literalmente corpo de compensação. Há 7 de tais Buddha-kshetras, dos quais os de Nirmanakaya, Shambhogakaya e Dharmakaya. Então, em 3 níveis. Então, 3 tipos de corpos que uma consciência pode assumir, né, na sua existência. Um corpo superior chamado Dharmakaya, um médio chamado Shambhogakaya, que nós estamos analisando, e um mais inferior chamado Nirmanakaya. Por isso que na eubiose, todos sabem, aqueles que estão na eubiose, falam assim, a glória Nirmanakaya. A glória Nirmanakaya
Esses 3 estados de consciência pertencem ao Trikaya, ou tripla qualidade. Então, vamos dar um exemplo agora do Nirmanakaya, né? Quando um ser de elevada estirpe espiritual decide permanecer entre nós, ele permanece no corpo de Nirmanakaya. Por isso, o Bios fala assim, a glória Nirmanakaya. Por exemplo, Jesus o Cristo, ele falou, uma das suas últimas palavras que ele disse, ele deixou para a humanidade, ficarei convosco até o fim dos tempos. E Buda também falou isso, que ele somente iria sair da Terra quando ele visse o último ser humano saindo da face da Terra pelas costas. Quer dizer, não da Terra, vamos dizer, francamente, não é saindo do planeta Terra, é saindo da dimensão, 4ª dimensão para a 5ª dimensão. Isso que nós devemos entender. Buda disse que queria ver o último ser saindo da 4ª dimensão para a 5ª dimensão. Ou seja, é a função dele, né? E de Jesus também, né? Então, o Shambhogakaya possui todo o grande e completo conhecimento de um adepto e todas as qualidades de um Nirmanakaya. Porém, o brilho adicional das 3 perfeições, uma das quais é a completa obliteração de tudo que se refere à Terra. Então, aí está o significado desses 3 estados de consciência, né? Justamente o Nirmanakaya, Shambhogakaya e Dharmakaya. Dharmakaya, lá para cima, num desenvolvimento espiritual muito elevado. O Shambhogakaya, um desenvolvimento médio. E o Nirmanakaya, já mais próximo de nós. Que os seres de hierarquia utilizam esses corpos, chamados de Nirmanakaya, para ficarem em permanente contato conosco. Assim os mestres fazem, para não nos deixar isolados, sós, no processo de desenvolvimento. Nós sabemos que os mestres estão sempre ao nosso lado. Nós estamos sempre cercados pelos mestres. Só que os mestres, evidentemente, não podem se manifestar diretamente no plano físico, né? Então, eles se manifestam próximo a nós através de corpos específicos, né? Como o do Nirmanakaya, Shambhogakaya, etc., principalmente o Nirmanakaya, para nos manter informados a respeito dos processos evolutivos ao qual nós estamos submetidos, né? E devemos caminhar, né? Muito bem. Aqui, então, nós vamos ver mais algo, mais interessante, né? Vamos ver aqui. Vamos ver um outro termo aqui, muito importante no conhecimento iniciático, que é o Samyama, ou Sanyama. Veja, nós estamos abordando termos importantes. É necessário que as pessoas, no caminho da ciência iniciática, entrem em contato com esses termos, estudem com profundidade a noção específica disso que faz parte da evolução, para que seja produzido justamente o projeto de iniciação dentro da sua consciência. O Samyama, continência, disciplina, domínio, sujeição, restrição, refreamento. Chama-se Samyama. No sistema yoga de Patanjali, Samyama é o nome que se dá aos 3 processos de dharana: atenção e fixa sustentada, dhyana, meditação, e samadhi. Então, na verdade, o Samyama, ele se manifesta através desses 3 estados, né? Justamente de dharana, né? O processo de samadhi, né? E o processo do Cristo interno. Isso é muito importante. Isso corresponde justamente àquilo que nós entendemos como a tríade superior, né? Nós caminhamos para a tríade superior, desenvolvendo o processo de concentração mental superior, né? Que é o Dharana. Dharana é a perfeita concentração mental. Depois, podemos desenvolver o estado de concentração búdico, né? Que é a meditação, e, finalmente, o processo átmico, que é o Cristo interno. Isso aí são os 3 pontos finais do processo da yoga do Patanjali. Os 3. Então, aí está essa... Aliás, devemos dizer que
o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, uma das instituições que ele fundou, nós vamos ver isso na biografia dele, quando estudarmos a história dele, das instituições que ele fundou chamava-se Samyama, que já realmente significam esses 3 estágios superiores da yoga de Patanjali. Eu devo dizer que dentro da eubiose há a possibilidade de todos estudarem e produzirem ações com essas yogas, isso tudo faz parte do processo de desenvolvimento progressivo, né? Iniciático dentro da sociedade brasileira de eubiose. Aí estão, para aqueles que querem se iniciar, o ponto principal: venham para a eubiose. Quando esses processos, os mais elevados do yoga, são praticados sucessivamente, aplicando-os a um só e mesmo objeto num tempo qualquer, isso resulta no samyama, ou seja, o perfeito domínio dos sentidos e da mente inferior. Samyama é o perfeito domínio dos sentidos e da mente inferior. E graças a ele se alcança a luz do conhecimento, assim como diversos poderes extraordinários. Isso nós podemos ver num trabalho chamado Aforismo de Patanjali. É isso. Então, aí está algo extraordinário, esse estudo do Samyama, que nos mostra o caminho que nós devemos seguir para atingirmos a consciência superior, imediatamente superior ao estado de consciência humana, que é justamente o nosso Cristo interno, o nosso estado de adeptado. E isso, normalmente, todos deverão atingir. É a lei cósmica, justa e perfeita. Todos os seres humanos deverão um dia atingir esse estado de Samyama, o seu Cristo interno, e isso é inevitável. Pode ser que para uns demore um pouco mais, para outros seja mais rápido, assim, isso aí depende do processo de aplicação do indivíduo nos seus estudos, né? Mas isso é muito importante, esse entendimento, né? Então, veja bem que é muito importante este entendimento dessa questão do Samyama, né? Muito bem. Vamos ver agora um outro termo muito importante dentro do desenvolvimento desses nossos estudos da ciência iniciática das idades, né? Vamos ver aqui algo de enorme importância que estamos sempre nos referindo, e chegou a hora da gente entrar com maiores detalhes, justamente sobre o sânscrito. Sânscrito é uma língua original na Índia. Sânscrito é uma linguagem clássica dos brahmanes, jamais conhecida ao falar em sua verdadeira forma sistematizada, o sânscrito. Dada mais tarde, aproximadamente, por Panini, exceto pelos brahmanes iniciados, por ser eminentemente uma linguagem de mistério. O sânscrito é uma linguagem de mistério. Atualmente se degenerou no chamado Prákrito, ou Prakrita. O sânscrito, como seu nome indica, é a linguagem levada à perfeição. Olha só. No sânscrito, assim como no hebraico e outros alfabetos, cada letra tem seu significado oculto e a sua razão de ser. É uma causa e um efeito de uma causa precedente. E a combinação dessas produz, muitas vezes, um efeito sumamente mágico. Olha que importante. As vogais, especialmente, contêm as potências mais ocultas e formidáveis. As vogais. O raiz do sânscrito, muito erroneamente chamado de irmão mais velho do grego, ao invés de mãe, foi a primeira linguagem, atualmente a língua dos mistérios dos iniciados da quinta raça-mãe. Primeira língua dos iniciados na quinta raça-mãe, o sânscrito. Nós sabemos que a quinta raça-mãe ariana, ela é proveniente de Atlântida, né? Justamente da sub-raça semítica. Isso chegaram na Índia, chegaram na região uma região transhimalaíanica há cerca de
1 milhão de anos. 1 milhão de anos. E eles tinham essa linguagem, então era o sânscrito. Né? Então isso é muito importante. Era a língua dos mistérios iniciados da quinta raça mãe ariana, já naqueles tempos, 1 milhão de anos atrás. As línguas semíticas são descendentes bastardas das primeiras corruptelas fonéticas dos filhos mais velhos do sânscrito primitivo. De um determinado autógrafo, de um estudioso, né, citado por HPP, chamado Leopold, membro da Academia de Stanislas e coautor do dicionário clássico sânscrito francês, copio, ela nos dá textualmente as seguintes parágrafos. Ela faz aqui em francês, eu não vou falar em francês aqui, né? Mas ela diz a respeito da importância do sânscrito, né? Com esse autor, como uma língua primordial na Índia. Né? Muito bem. Doloroso é reconhecer que, apesar de ser o sânscrito, o grego e o latim, as três línguas clássicas por excelência, a primeira destas seja na Espanha, principalmente objeto de não indiferença, mas de viva e feroz hostilidade, uma vez que, salvo honroríssimas exceções, a maior parte dos filósofos desse país juntou suas forças para desprestigiar e diminuir a altíssima importância de tal língua, ao ponto que um dos tais filólogos, segundo afirma um estudioso a esse respeito, em seu manual de língua sânscrita, sustentar que seu estudo só pode ser utilizado no campo ilimitado das comparações com o grego e latim, e até afirmar que, em vão, se esforçam certos gramáticos para demonstrar o contrário, em prólogos pomposos e com vistas interesseiras. Então, a gente vê que o próprio ser humano aí se confunde todo. Né? Quando o ser humano não segue a ciência inicial das idades, ele perde o rumo. Perde o rumo e começa a entrar em subjetividades, pensamentos errôneos e atingir conclusões erradas. Isso aí a HPB nos adverte justamente a necessidade de estarmos sempre ligados com a tônica da ciência inicial das idades. Né? E acrescenta um determinado autor em uma nota: a língua sânscrita, segundo se declarou com escândalo numa cátedra de Madrid, por quem se atribui a missão de mecenas dos estudos filológicos, é como um desses estabelecimentos comerciais em falência. Para valorizar o gênero e atrair os incautos, colocam diante de suas respectivas portas ridículos anões, gigantes ou fantoches. A que extremos podemos levar o fanatismo de certos sábios? Quer dizer, isso aí realmente não é sabedoria, na verdade. Normalmente, é por isso que Sócrates, no seu tempo, ele diz: tudo que sei é que nada sei. Normalmente, esses seres que emitem esses conhecimentos anômalos a respeito das coisas superiores desconhecem a raiz da sabedoria, né? E começam, então, a imaginar, entrar em maia e se perder em rumos desordenados de pensamento e acabam lançando ideias errôneas a respeito da natureza das coisas. Por isso que é muito importante aquele que está no caminho da iniciação seguir fielmente o conhecimento iniciado das idades para não se perder nesses descaminhos. Muito bem. Muito bem. Nós vamos nessa parte aqui, nós vamos encerrando aqui o estudo com o sânscrito. Temos muito mais assunto para estudar, mas vamos agora dar seguimento, devido ao adiantado da hora, vamos dar seguimento aqui, justamente o nosso estudo sobre o simbolismo arcaico das religiões. O simbolismo arcaico das religiões. Vamos dar mais uma caminhada justamente neste caminho fantástico. Né? Vamos aqui. Muito bem. Então, aqui, havíamos dito que os judeus bíblicos de hoje
não dado de Moisés, mas de Davi. Isso nós já havíamos falado na reunião anterior. Mesmo admitindo a identidade dos documentos antigos genuínos com os posteriores mosaicos transformados, os mosaicos reformados. Antes daquele tempo, sua nacionalidade se perde nas névoas da obscuridade pré-histórica. Os textos eluíticos foram escritos 500 anos depois de Moisés e os jovíticos 800 anos, de acordo com a cronologia bíblica. No Talmud, Satã é um deus a quem até mesmo o Senhor teme, o que mostra claramente que esse personagem é simplesmente a personificação do mal abstrato, a qual é a arma da lei kármica, é a nossa natureza e o homem mesmo. Veja bem, isso é muito importante aqui. Satã, Satanás, é a própria natureza, é o homem mesmo. Né? Normalmente a religião coloca Satanás fora do ser humano. Então diz assim, Satanás está aí para tentar você e vai te levar para o mau caminho, né? Isso não tem lógica no sentido iniciático. Na verdade, esse Satanás, o diabo que se fala, está dentro de nós mesmos. O que é o diabo, o Satanás? São as nossas limitações, as nossas nidanas, as nossas dificuldades de entender os processos iniciáticos. E isso só pode ser superado através do processo da iniciação. Aliás, eu já falei, né? Normalmente na religião, o agente religioso, quando ele pretende trazer um ser para a sua religião, ele fala assim, venha para a casa de Deus, aqui é a casa de Deus. Ele fala, todos falam assim, aqui é a casa de Deus. Mas é interessante esse jogo da polaridade. Para que esse agente religioso consiga trazer alguém para a casa de Deus, ele precisa, primeiramente, fazer com que essa pessoa acredite em Satã, em Satanás, no diabo. É a primeira coisa. Ele tem que fazer com que essa pessoa acredite no diabo, no Satã, no Satanás. Quando a pessoa acredita nisso, então ele diz, vem aqui para a casa de Deus, que Deus vai te salvar. Quer dizer que não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. Na verdade, o que existe está dentro de nós. O diabo ou o mal é justamente a nossa parte, a nossa ignorância. E a sabedoria é o Deus que está dentro de nós. Então, está tudo dentro de nós. Por isso que o nosso mestre nos ensinou que quem entende a polaridade entende tudo. É claro que se numa religião qualquer pelo mundo, o agente religioso falar que o demônio não existe, a religião esvazia. Vai embora. Todo mundo vai embora. O pessoal diz, se o diabo não existe, o que eu estou fazendo aqui? Mas não. Agora, na escola iniciática, não. É dito, você tem que se autotransformar através do autoconhecimento. Mudar a si mesmo. Autotransformação, autoconhecimento. Libertar-se de si mesmo. A ciência iniciática diz, você deve libertar-se de si mesmo. E Jesus dizia isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, conhecemos a Deus, que está dentro de nós. Somos Deus. Jesus falou, nós somos Deus, todos nós. E conhecendo a verdade, Deus, nós nos libertamos daquilo que está dentro de nós, que nos impede o conhecimento posterior. Né? Ora, então, é um fato conhecido dos simbologistas eruditos que em todas as grandes religiões da antiguidade, o Logos demiurgo, o segundo Logos, a primeira emanação, mente ou Mahati, é o que dá a correlação, da individualidade com a personalidade, no esquema da seguinte evolução. O nome Ferroé chama-se, é a potência espiritual, imagem, face e guardiã ao mesmo tempo da alma, a qual se assimila finalmente. São Miguel, de Cristo, traduz o mundo invisível ao visível e objetivo. Daí os mesmos títulos dados a Deus e ao arcanjo. Ambos são chamados de Metraton, são o anjo e a face. Então existe o homem interno e o homem superior, né? Que são a mesma coisa, mas em diferentes estágios evolutivos. É o ego que se reencarna, que existia antes do corpo físico
e que sobrevive a todos os corpos de que se reveste. E, portanto, a contraparte espiritual de todo Deus, animal e planta e até elementos, isto é, a parte mais refinada e pura de toda a criação densa, a alma do corpo, a essência impessoal, a verdadeira deidade é una com Atman, Cristo. Então, nós vamos dragar os rios do passado, mudar esses rios, para trazer à superfície a ideia fundamental que conduziu à transformação do Deus da sabedoria, considerado primeiro como um Deus criador de tudo que existe num anjo do mal, um ridículo bípede chifrudo, meio bode, meio mono, com patas e rabo. Isso é a imaginação humana, né? Que, então, cria um diabo com rabo, com bode, chifrudo, bípede. Isso é a imaginação, a Maia humana que faz isso, né? Mas, na verdade, tudo isso que é considerado o mal que assola a nossa mente está dentro de nós mesmos. E é justamente a transformação interna, justamente o projeto de iniciação que nos liberta dessas limitações, né? O mito do diabo cristão foi roubado da mitologia caldeu-judaica e baseia-se no conceito arcádico dos poderes cósmicos, o céu e a terra, em luta com o caos. Para as nações semitas, o espírito da terra era tanto o criador em seu próprio reino como o espírito dos céus, irmãos gêmeos de funções intercambiáveis, 2 em 1. Então, a gente vê que esse processo todo é muito importante no sentido de entendermos exatamente, aqui, deixa eu anotar aqui, uma anotação importante que eu preciso fazer. Veja bem, é muito importante, então, o conhecimento dessa polaridade. Por isso que o nosso mestre sempre, um dos últimos ensinamentos do nosso mestre, antes de partir para os mundos angélicos, né, ele nos disse que o discípulo tem que entender a questão da polaridade. Então, entendendo a polaridade, o indivíduo entende tudo. Quando o indivíduo torna-se um adepto, não é que ele se livra da polaridade. A polaridade é uma lei, está do princípio hermético. Um dos princípios herméticos é o princípio da polaridade, a lei da polaridade. Ela existe. Só que no nosso plano, ela está realmente separada. E nós consideramos sempre a duplicidade. Mal e bem, alto, baixo, frio e quente. É necessário nós trabalharmos a nossa mente em torno da polaridade. Mas, à medida que nós nos elevamos a nossa consciência, nós vamos nos libertando desse conceito de polaridade. A polaridade não deixa de existir, é uma lei cósmica, mas ela entra em equilíbrio. Então, todo ser evoluído, ele tem a polaridade em equilíbrio dentro de si mesmo. É o equilíbrio cósmico. A tendência de todo ser é fazer justamente o equilíbrio dessa polaridade a fim de produzir a sua transformação interna rumo ao eterno, né? E de onde emana a lei cósmica justa e perfeita. Aí está, então, algo que nós queríamos falar, já adiantaram na aula. Eu vou passar a palavra aqui ao nosso irmão Carlos, né? Para que a gente continue a nossa reunião, agora com a participação de todos aqueles que estão aqui no nosso encontro. Muito bom, professor, muito bom. Eu vou só perguntar rapidamente sobre o sânscrito, né? Samyama, né? Dharana, Dhyana, Samadhi. Concentração a gente poderia associar à escola, né? E meditação ao teatro, iluminação ao templo? Podemos fazer isso, sim. Podemos fazer isso aí. A Dharana é a perfeita concentração mental. Ninguém pode atingir. É justamente a tríade superior, né? A tríade superior é um dos vértices do triângulo, né? Justamente Dharana. Depois vem Dhyana. Justamente Dhyana é aquilo que nos livra da Maya, né? A meditação. E em cima tem justamente o Atman, que é o Cristo interno. Então, o desenvolvimento dessa tríade superior, então, nos leva justamente ao entendimento
justamente que nós falamos, né? Justamente do que nós estudamos, né, aqui, a respeito do Samyama, né? Samyama, Samyama, isso, Samadhi, Samadhi, né? Samadhi, né? Um Hum. perfeito entendimento dessas questões todas. E nesse momento de Samadhi, em que nós desenvolvemos nosso Cristo interno, nós passamos a ver, aqui que se tornou adepto, ele passa tudo a ver dentro de si mesmo as coisas. Não é mais um estudo exterior. Ele incorpora. Porque é a unidade. Somos todos um. Somos todos um. Se nós desenvolvemos a nossa consciência deífica, então a tendência é nós vermos tudo dentro de nós. Está tudo dentro de nós. Porque Jesus diz, vós sois deuses. E no momento que o indivíduo tende para ter essa tendência para entendimento das coisas, de Samadhi, então ele passa a ver tudo dentro de si mesmo. Ele não precisa perguntar mais nada, não precisa ler, não precisa fazer coisa alguma. Tudo está dentro dele. Então ele passa a meditar. É justamente esse estado chama-se contemplação. É isso. O estado de búdico é meditação. É o caminho. O caminho é através da meditação. Mas o estado superior é a contemplação. O indivíduo contempla o quê? Dentro de si mesmo todo o fenômeno universal. Isso é algo extraordinário, muito longe ainda do nosso entendimento, mas é a verdade universal. Muito bom. Gilberto, você tem alguma consideração? Bom, só um recadinho aqui, sempre, né, aos que estão acompanhando, agradecer a todos que estão conectados aí aqui no chat. Nem todos que estão acompanhando participam, né? Digitam aqui no chat, mas tem bastante gente aí acompanhando. Pode passar, dar um oi, deixar sua pergunta. O professor responde a todos os questionamentos no chat ou aqui no vídeo, seja aqui ao vivo, seja no vídeo depois aqui no canal. Então, a gente pede que você compartilhe aí o conteúdo, né? Manda esse conteúdo para um amigo, para alguém que você conhece, que goste desse assunto, que goste desse tema. A gente sempre lembra aqui que temos bastante informação, muito conteúdo aqui no nosso canal, dos temas aqui dentro do programa do projeto Iniciação. Hoje é o número 118, então nós temos aí 118 programas que você pode pesquisar, temas, assuntos diversos, né? E aí, para aqueles que se interessam, ou que desejam, que pensam um dia em conhecer algum grau, né? E conhecer a eubiose, né? Iniciar os seus estudos dentro do projeto Iniciação, você já tem aqui uma base inicial boa, com bastante tópicos, com bastante informações interessante, já vai estar bastante familiarizado com o tema que são desenvolvidos. Então, é isso, é o que a gente pede. Se você não for inscrito ainda no canal, clica aqui no botão inscrever, e aqueles que estão assistindo agora, ou em qualquer momento, a gente pede que você clique no link aí do curtir, que nos ajuda aí com a nossa performance na plataforma do YouTube. É isso, Carlos, vamos lá. Vamos lá. Carlos, tem uma pergunta aqui que eu queria... Uma afirmação muito importante aqui do nosso irmão Guazelli Neto. A SBE é uma yoga. Isso, a SBE é uma yoga. É verdade. Isso aí é algo verdade. Veja, vamos analisar a questão seguinte. Yoga religião vem da onde? No nosso modo de entender. Vem do religare, do latim, religare. Religião significa religar. Religar a nossa mente à mente superior. O autoentendimento é o religar. Yoga também é isso, né? Yoga é o religamento. Ora, o Guazelli diz, a SBE é uma yoga. Sim. Agora, a pessoa vai dizer, a SBE é uma religião? A pergunta, a SBE é uma religião? Não é uma religião, mas é um instrumento do religare. Olha, vamos entender isso? A Sociedade Brasileira de Eubiose
é uma instituição, instrumento do religare. Porque quem segue os ensinamentos do professor Henrique de Souza, tudo aquilo que deixou através de Casa da Revelação, está trabalhando o seu religamento com a consciência superior, para tornar-se conhecedor do seu Deus interno. Então, quando o Guazelli fala a SBE é uma yoga, ele está certo, está dizendo. A SBE não é uma religião, porque yoga quer dizer religião no Oriente, né? Yoga é religião, é o religar da consciência com a consciência superior. Então, a SBE não é uma religião no sentido profano do termo, né? A SBE é uma instituição que é deixada pelo nosso mestre a fim de que as pessoas produzam, através do ensinamento da sociedade religiosa, produzam o seu religamento. E é por isso que dentro da biose a gente pratica yoga, né? Porque a yoga é religamento, né? A gente pratica muita yoga, muita yoga. É a base, né? Da ritualística, isso tudo é feito à base da yoga. É isso? Então, essa afirmação do nosso irmão Guazelli Neto foi muito importante e é absolutamente verdadeira. Muito bom, professor. E ele, logo em seguida, ele coloca o seguinte: no sânscrito não existem adjetivos? Eu não sei dizer se existem adjetivos ou não. Aí nós preferimos aí analisar. Eu vou analisar esse fato. É algo muito particular, né, do sânscrito, né? Mas pode ser. Eu realmente não saberia. Eu teria que pesquisar mais. Se o nosso irmão Guazelli pudesse nos dar mais informações, nós estamos aqui Mas eu prometo que observar esse assunto, né? E essas línguas, para não existir adjetivos, significa não existir qualificações, né? Quando os adjetivos fazem as qualificações das coisas, né? Então, nós devemos dizer, o sânscrito não fala nas qualificações. Agora, quando nós fazemos qualificações, nós estamos usando justamente a polaridade, né? É por isso que, quando a gente usa adjetivos, nós estamos usando a polaridade, né? Bem, mal, claro, escuro, noite, dia, né? Então, na verdade, se a gente for analisar bem, num sentido superior, a gente não usa adjetivos, qualificações a respeito das coisas, mas isso sim, a gente pode entender isso que o Guazelli falou, que no sânscrito não existe adjetivo. Pode ser que seja esse o sentido do entendimento, né? Não existe o sentido da qualificação, porque no sânscrito, talvez, se a gente entender dessa forma, o sentido é estudar a unidade, né? Então, não a qualificação, mas a unidade das coisas em si mesmas. Né? Muito bom, professor. O Morgan Moura, ele pergunta, Jesus disse, eu sou o caminho do meio, do equilíbrio dos dois ladrões, o bom ladrão e o mau ladrão, dos extremos, do fanatismo, do fanatismo, ambos são ladrões. Bom, a história diz que ele foi crucificado entre dois ladrões. Né? Por que ele foi crucificado entre dois ladrões? Para quê? Para diminuir a imagem dele. Né? Fizeram isso já de propósito, né? Para dizer assim, tá vendo? Jesus é igual a dois ladrões. Né? Foi crucificado entre dois ladrões, tentando fazer uma igualdade entre ele e os ladrões. Né? Agora, é claro que se nós analisarmos aqui de maneira kármica, né? Um dos ladrões agia de uma forma e o outro dos ladrões agia de outra forma. Os dois estavam num processo kármico diferenciado. Né? Então, pelas escrituras, pelo evangelho, a gente diz que um dos ladrões disse para Jesus o seguinte: Jesus, se você é Deus mesmo, livra-nos daqui. Ele falou assim: se você é Deus mesmo, livra-nos daqui. E o outro ladrão falou para Jesus: Jesus, lembra de mim quando o Senhor estiver nos céus, lembra-se de mim. Então Jesus falou assim: estareis comigo
no paraíso hoje mesmo, Jesus falou para ele. Né? Estarei no paraíso hoje mesmo. Ora, isso quer dizer o seguinte, que quando ele falou que estarei no paraíso hoje mesmo, naquele instante, significa que o karma dele tinha fechado. Ele fechou. Era a hora dele fechar o karma dele. Ele cometia seus erros como ladrão, etc., né? Mas, no fundo, ele acreditava na divindade de Jesus o Cristo, por ser um ser de excelso, e confiou, pediu humildemente que Jesus considerasse as suas faltas e o levasse para o paraíso. Então, Jesus confirmou isso, que estaria com ele naquele dia mesmo, ele estaria com ele no paraíso. Né? É claro que ele não foi para o caminho que Jesus, porque era um ser humano comum, né? Mas ele entrou no paraíso do perdão cósmico, né? Porque o amor e o perdão, né? É a lei cósmica universal. A divindade age assim, o amor e o perdão. Então, naquele momento, Jesus perdoou. Ele perdoou, não. Ele usou a divindade, foi veículo da divindade para perdoar aquele ser humano que havia cometido tantas faltas, sendo desonesto, né? Mas, naquele instante, foi fundamental para ele, né? Foi fundamental. Ele entendeu que diante dele estava um arcanjo, um ser de enorme qualidade espiritual, e rendeu-se. Ajoelhou-se perante a divindade e pediu para que fosse lembrado. E a divindade, através da bondade cósmica expressa através de Jesus, prometeu a ele levá-lo para o paraíso naquele mesmo dia. É claro que ele foi levado para um lugar concernente à sua evolução espiritual, mas foi o dia da sua recuperação, superando as suas limitações provocadas pelas atitudes de ladrão. O outro ladrão continuou ladrão, mas continuou não acreditando em Jesus. Né? Aliás, o pior defeito, a pior coisa do outro ladrão não era ser ladrão, era não acreditar em Jesus. Foi justamente, até que ser ladrão não era tão ruim assim perante o fato de não acreditar em Jesus. Quer dizer, ele duvidou de Jesus, né? Ele disse: se você é filho de Deus mesmo, tira-nos lá desse lugar. Mas ele duvidou de Jesus. Um não, acreditou no Filho de Deus, e outro duvidou do Filho de Deus. Então, uma história é justamente o jogo da polaridade, o bem e o mal. É isso? Mas, na verdade, todos têm um caminho determinado pela lei cósmica justa e perfeita, e Deus age sempre pelo amor e o perdão. Esse outro ladrão, é claro que hoje já deve estar recuperado. Assim esperamos, com a graça de Deus, ele já está recuperado. Né? 2000 anos se passaram e, com certeza, ele já se redimiu e encontrou seu caminho e está no caminho do paraíso também, como Jesus falou. Claro que Jesus não se esqueceu do outro também, né? Devemos dizer o seguinte: olha, existiam dois ladrões, mas Jesus não renegou a possibilidade da evolução espiritual ao outro, né? Ele deu a mesma oportunidade para todos, para os dois. Né? Muito bom, professor. O Cláudio Sérgio da Silva ele coloca: quando atingirmos o quinto estado de consciência, ainda necessita da ferramenta vigilância dos sentidos? Veja bem, a vigilância dos sentidos é justamente derivado da possibilidade dos equívocos que nós podemos cometer pela nossa personalidade. Então, quando atingir um estado de perfeição, não digo uma perfeição absoluta, porque nós nem entendemos isso que seja. Né? O que é a perfeição absoluta? Não entendemos. Mas quando atingirmos um estado adaptado, realmente não vai haver a vigilância dos sentidos, porque a personalidade já estará amansada, né? Ela já estará dissolvida, isso, superada, e o indivíduo, o adepto, vai agir de acordo com a consciência cósmica. Então, ele não precisa ficar se autovigilando,
fazer uma vigília permanente dos seus procedimentos. Ele vai proceder naturalmente de acordo com o estado de consciência que ele adquiriu. Isso é importante, né? Quando a pessoa não tem evolução, ela tem que fazer uma vigília dos seus estados. Pô, o que será que eu fiz? Será que eu fiz isso de errado? Será que eu fiz certo? Tem que se autoanalisar. Isso é muito importante, né? Se autoanalisar e verificar se o seu comportamento foi adequado ou não. Agora, quando a pessoa atinge um estado evolutivo, ela necessariamente, ela sempre age de maneira clara, evolutiva. Então, não há necessidade dessa vigilância dos sentidos, né? Porque deixou, no caso do adepto, deixou de existir a predominância da personalidade, né? Então, isso aí realmente é justamente o entendimento da polaridade, né? Da polaridade, né? Aquele que atingiu o sentido superior do entendimento, ele está fora, ele se liberta dessa natureza da polaridade, que está sempre dividindo entre bem e mal. Então, ele não precisa mais fazer a vigilância. Ele automaticamente ele procede de maneira correta. Ele não precisa se autoanalisar. Ele automaticamente ele se procede de maneira correta. Mas a vigilância dos sentidos é necessário no nosso processo evolutivo. Então, é muito importante a vigilância dos sentidos para nós, seres humanos. Muito bom, professor. O Guazelli coloca: Jesus sempre quer nos trazer para o agora. Sim. Podemos dizer que não só Jesus, mas todos os grandes mestres, né? Todos os grandes mestres sempre nos trazem para o agora. Porque o que é o agora? É justamente o caminho do meio. HPB nos falou isso. O agora é o caminho do meio. Nem para lá, nem para cá. Hoje, a humanidade sofre muito porque vive imerso na polaridade. A gente vive imerso na polaridade. Se nós reunirmos muitas pessoas numa sala, eu já dei esse exemplo, reunirmos numa sala, apresentarmos um fato para ela qualquer, cotidiano, da vida cotidiana do ser humano, imediatamente muitos vão considerar aquilo como bem, outros vão considerar como mal. Então, o ser humano tem uma capacidade, tem uma dificuldade muito grande de entender entre bem e mal, fazer a distinção. É isso. Ele somente vai conhecer isso quando ele dominar essa questão da polaridade, entender a polaridade, né? Então, Jesus sempre quer nos trazer por agora. Isso é permanente. O ensinamento de Jesus não é somente feito para o seu tempo, é feito para toda a eternidade. Ou seja, o mestre não ensina para um determinado tempo, ele ensina para toda a eternidade. Seja Jesus, Buda, ou qualquer outro, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, os ensinamentos dele são para toda a eternidade, do aqui e agora, né? Porque o caminho do meio é o caminho indicado para o adeptado, para a superação das nossas limitações. Muito bom. Deixa eu passar os recados. Tem mais duas perguntas aqui do Guazelli, depois a gente volta. Tudo bem. Eu só queria lembrar para vocês que, como a gente vai estar na semana de comemoração dos 100 anos da Fundação Material da Eubiose, agora hoje, né, dia 10 de agosto de 2024, nós não teremos a nossa roda de conversa nesta terça-feira, né, que seria dia 13. Então, a próxima roda de conversa será somente no dia 20 de agosto de 2024, terça-feira, no mesmo horário, tá? Então, nessa próxima terça-feira não temos, em função das comemorações dos 100 anos, que está acontecendo lá na Convenção de Nova Chavantina, Mato Grosso, e também só retornaremos, né, à roda de conversa na terça-feira seguinte, dia 20 de agosto. E o tema será as 12 tribos de Israel. As tribos filhos de Jacó, em Canaã, foram Ruben, Simeão, Judá, Gá,
Naphtali, Gad, Aser, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim. Quais mistérios envolvem esses povos? Quem falará sobre o assunto é o palestrante Paulo Roberto Santos, ele é membro efetivo da SBE desde 1980 de Campinas, São Paulo, e os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. E lembrando que quem estiver passando por São Lourenço, né, faça uma visita ao Shakti Nova Era, Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holísticas que tem sua matriz lá em São Lourenço, né? Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, sul de Minas Gerais. Para mais informações por WhatsApp, tem um prefixo aí, o número, né, com o prefixo de São Lourenço 35, e o número é 997566874. O endereço no Instagram está aí, @ShaktiNovaEra. Bom, professor, os recados são esses. Tem aqui uma afirmação da Ana Cristina Curti-Bitar. Isso. Salve 10 de agosto de 2024, né? Salve 10 de agosto de 24, centenário da obra do Eterno na face da Terra. Exatamente, né? Então, eu devo dizer o seguinte, que essa expressão, obra do Eterno na face da Terra, eu nunca li em nenhum autor, nem na Blavatsky eu li essa expressão. Nem no Blavatsky, nem outros autores. Né? O único autor que falou dessa forma, ou que nos deu esse conhecimento, foi o professor Henrique de Souza. Temos que trabalhar pela obra do Eterno na face da Terra. Então, o que significa isso? A fundação, nós vamos estudar, quando nós estudamos a biografia do mestre, o professor Henrique de Souza, nós vamos estudar justamente esse ponto importante do 10 de agosto de 24, que, na verdade, foram 8 dias, né? Foram 7 dias, 7 encontros iniciáticos, e no 8º dia, então, foi fundada a Dharana, a Sociedade Mental Espiritualista. Mas não foi simplesmente 8 encontros entre pessoas encarnadas, não. Foram encontros entre pessoas e seres vindos de lugares superiores, que vieram trazer mensagens, vieram trazer informações e manifestações e diretivas para a fundação desse processo de Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. Trabalhar pela obra do Eterno na face da Terra significa, basicamente, no meu entendimento, nos tornarmos veículos do Eterno. Isso, olha só, trabalhar pela obra do Eterno é nos tornarmos veículos do Eterno na face da Terra. Isso, todos os grandes mestres fazem isso. Fizeram, fazem e farão. Por isso que Jesus falou o seguinte, não sou eu quem faz as coisas, é meu Pai que faz por meu intermédio, porque eu e meu Pai somos um. Então, ele fazia o quê? Trabalhava pela obra do Eterno na face da Terra. Ele trazia para a face da Terra tudo aquilo que o Pai transmitia através da sua consciência. Então, por isso, 10 de agosto é algo muito importante já vimos que a eubiose justamente trata com o religare da consciência, com a consciência superior, e também levar essa consciência em evolução a trabalhar cada vez mais pela obra da eterna face da Terra. Então, eu digo de maneira simbólica, né? Lido isso, li também em obras da eubiose, da opinião do professor, né? A questão é fazer com que Deus caminhe com pés humanos na face da Terra. Esse é todo o sentido. Fazer com que Deus caminhe com pés humanos na face da Terra. Esse é o grande enigma que nós temos que entender. É o enigma que a HPB diz que é o maior enigma que o ser humano tem que entender. Mas, no meu entendimento, não é só o ser humano, é todos aqueles que vivem no nosso sistema solar. Tem que entender essa questão. Por que temos que trazer Deus para a face da Terra, para esse entendimento profundo, né? Então, é claro que quando nós
caminhamos para uma quinta dimensão, nós estamos trazendo Deus mais para a face da Terra, né? E assim por diante. Então, esse é o grande conhecimento iniciático dado pela eubiose, e é muito justo nós nos confraternizarmos em torno desse excelso dia 10 de agosto de 2024, centenário da obra da Eterna Face da Terra, fundação da Sociedade Dharana, Sociedade Mental e Espiritualista. Bicha. Muito bom, professor. O pessoal está agradecendo, tá, professora? Também, a Ana Cristina de Araújo, muito bom, professor Walter. O Almir desejando boa noite. E a gente está no limite do horário, professor, 1h30. E mais uma vez parabenizar, né, a eubiose pelo seu centenário, né, professor? E agradecer ao senhor pelo encontro de hoje, muito conhecimento, muita informação para todos nós, e agradecer, né, o pessoal que está aí prestigiando a gente, o pessoal que fez pergunta, o pessoal que participou, e desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo, né? Domingo, dia dos pais. Em setembro, nós estaremos aqui falando especificamente sobre o professor Henrique de Souza, a sua vida, a sua obra, e vão ser momentos maravilhosos. Isso. E um bom domingo para todos aí, domingo com o Dia dos Pais. Para aqueles que têm pais, aproveita, dê um abraço, conversa muito com seu pai, né? Isso, exatamente. E até o nosso próximo encontro no sábado que vem. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Isso aí. Um bom restante de sábado para todo mundo. Ainda é cedo, né? Então dá para aproveitar bastante o sábado ainda. Um bom domingo, né, de Dia dos Pais, aí, como já citado pelo Carlos. E um bom fim de semana para todo mundo. E é isso. Um grande abraço a todos. Boa noite, professor. Muito obrigado, irmão Gilberto Catira, irmão Carlos Nascimento. Muito obrigado a todos os irmãos, queridos irmãos que estiveram presentes aqui no nosso encontro. Foi uma honra e uma felicidade muito grande. E sábado que vem estaremos aqui novamente para continuarmos esses estudos que são fundamentalmente importantes para a nossa evolução espiritual. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.